Vamos abrir para a primeira carta de João, no capítulo 4. 1 João 4, versos 13 até o 16, primeira metade. Enquanto nós abrimos, eu só quero, a título de recordação e também a título de ação de graças, louvar a Deus por todos os pais. Hoje, nosso país celebra o Dia dos Pais, comemora o Dia dos Pais. O Dia das Mães eu acho que foi muito complicado em muitos lugares, nem sequer uma lembrancinha eu acho que a maioria das pessoas não pôde dar, não pôde fazer. E hoje, no Dia dos Pais, 3 meses depois, a situação um pouco melhor, pelo menos aqui na nossa cidade. O comércio abriu, não sei se essa mudança do vermelho direto para o amarelo, por causa disso, por causa da necessidade dos comerciantes de venderem e dos demais, para as coisas continuarem, né? Ou se realmente é um progresso muito grande que passou da vermelha direto para a amarela. Queira Deus que seja isso. Mas graças a Deus por todos os pais, louvamos a Deus. Ser pai é um dom, é uma bênção, é uma dádiva, e para nós é motivo de louvor ao Senhor. Tendo dito isso, 1 João, capítulo 4, versos 13 até o 16, e nós ficaremos na primeira metade do verso 16. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Vamos parar aqui, abençoando Deus. Próxima semana nós consideraremos os versículos finais do capítulo 4. Esse capítulo 4 de 1 João poderia ser chamado de capítulo do amor, como 1 Coríntios capítulo 13 é. Quando surgem datas românticas ou quando pensamos em uma data que a gente queira expressar palavras de amor, 1 Coríntios 13 é uma passagem muito procurada. Mas é também impressionante nesse capítulo 4, na verdade, já do final do capítulo 3, João vem insistindo e batendo nessa tecla da necessidade de demonstrar, o cristão demonstrar pela a sua vida, o seu modo de ser, o seu modo de andar, que o amor deve caracterizá-lo. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Sabemos. Várias vezes João está se utilizando desse termo sabemos. Ele está falando de coisas que são conhecidas para os seus leitores, de coisas que já é um ponto comum para os seus leitores. E ele diz: sabemos que permanecemos nele. João está seguindo, ele está trilhando, se mantendo na trilha de prover meios de eles entenderem que eram verdadeiramente salvos. Havia uma preocupação de João de deixar claro que algumas pessoas, elas poderiam até ser religiosas, mas não eram salvas, não permaneciam nele, não permaneciam no Senhor. E João diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Essa
relação em que estamos no Senhor e o Senhor está em nós, é como se houvesse uma ligação que não tem como dividir. Estamos realmente ligados, de modo que estamos no Senhor e Ele está em nós. Permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito. João vai entrelaçar dois temas: o tema da presença do Espírito e o tema também do cristão como um praticante do amor. Nesse primeiro momento, ele está também voltando a um tema que ele iniciou no final do capítulo 3, sobre ser habitado pelo Espírito, sobre isso transmitir certeza, convicção, paz para aqueles que são cristãos, de modo que essa ideia, de modo que essa consciência de ser habitado pelo Espírito traz certeza que somos dele e que ele está em nós, que nós pertencemos a ele. Então nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Existe uma questão aqui que é muito importante para todos nós. Como que sabemos da presença do Espírito Santo em nós? Todos aqueles que são habitados pelo Espírito não recebem um documento. Por exemplo, se você comprar um carro, você recebe um documento e você comprova com aquele documento que o carro é seu, que aquele bem lhe pertence. Outra pessoa não pode chegar tentando abrir, tentando entrar, sair. Só sou um ladrão, não estaria fazendo a coisa de maneira correta. Se você comprar uma casa, um apartamento, um imóvel, também você recebe um documento. Esse documento é a comprovação de que aquele imóvel é seu. Mas qual é a comprovação de que o Espírito Santo habita em nós? Esse é um fato que nós entendemos de forma subjetiva ou de forma subjuntiva. Não é algo que nós temos um documento, não é algo que nós podemos dizer, eu tenho como comprovar, não existe algo que seja palpável, não existe uma espécie de certidão que quando alguém que recebe a Cristo, essa pessoa recebe a Cristo e um anjo vem entregar uma certidão da presença do Espírito Santo. Não, pelo menos não em igrejas sérias. Tem muita coisa acontecendo de muito estranho em igrejas que não são sérias. Mas um fato que é muito importante é que todos aqueles que são habitados pelo Espírito, eles têm evidências disso. Eles passam por uma transformação, todos nós passamos por uma grande transformação. De repente, se você fizer um retorno a tempos atrás, você vai poder lembrar que você, há algum tempo atrás, você era um religioso. Eu fui um religioso muitos anos, estava na missa durante muitos anos, participei, estava lá como coroinha do lado do padre, muitos anos. Religioso, tinha uma consciência de Deus. Cleiton, como que você sabe que naquele período você não tinha o Espírito Santo, que agora você tem? Bem, houve uma experiência de conversão. Ninguém nasce salvo. Houve um dia que, ouvindo a mensagem do Evangelho, eu entendi que todo homem é pecador, todo ser humano é pecador. E por causa do seu pecado, com justiça, eu estava condenado. Com justiça eu seria lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Deus, de maneira graciosa, no dia 18 de fevereiro de 96, está próximo de completar 25 anos. Foi uma noite de domingo, era um período de acampamento.
durante aquele período do acampamento, ficou cristalino. Eu era um pecador perdido, completamente perdido, necessitando da graça do Senhor. Naquela noite eu confessei publicamente a Jesus Cristo como Salvador. Já vinha sendo incomodado, já vinha ouvindo a palavra, já de tempo, semanas, meses, mas naquele dia algo aconteceu de diferente. E um testemunho que eu posso dar é que, como tendo passado por aquela experiência, eu fui inundado de uma alegria, de uma paz não natural. Como assim uma alegria? É mais ou menos essa ideia, como John Bunyan, no seu livro Peregrino, colocou, como alguém que tem um fardo, o fardo do pecado, o fardo da culpa, o fardo da incerteza acerca da eternidade. E quando eu entendi, eu sou um pecador, mas Jesus Cristo, Ele veio, Ele deu a sua vida, Ele morreu no lugar de pecadores, e o Senhor me deu a graça de crer de forma inexplicável. Eu estava inundado por uma paz não natural, não normal. A partir daquele dia, então, essa experiência trouxe para mim certezas que depois, lendo nas Escrituras, eu passei a entender. Paulo nos fala, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós temos o Espírito Santo e que Ele testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como assim? Há um testificar interno. Então, pessoas que são cristãs de verdade, elas podem dizer: eu tenho essa paz sobrenatural, eu tenho essa alegria sobrenatural, eu posso dizer que o Espírito Santo habita em mim. Não é porque essas pessoas são boas, não é porque essas pessoas têm algum tipo de virtude acima dos demais, não, é porque essas pessoas se arrependeram e creram. E o que a Escritura nos diz é que o Espírito Santo viria morar em nós. No Evangelho de João, João gastou bastante tempo, quando Jesus está prestes a ir para o Calvário, e Jesus está falando de um outro Consolador, que Ele iria, que Ele voltaria para o Pai, mas que Ele não deixaria-nos órfãos. Ele enviaria um outro Consolador. Como assim um outro Consolador? Essa é uma outra forma de falar do Espírito Santo. Ele veio então para estar presente conosco. Então, qual é o documento que nós temos para comprovar? Nenhum. Nós temos uma certeza. Todo verdadeiro crente tem essa certeza. Todo aquele que caminha com o Senhor tem essa certeza. Não, mas Cleiton, algumas pessoas elas têm dúvida. Talvez se tem dúvidas é porque não são salvas de verdade. Aquele que é salvo, ele sabe que é habitado pelo Espírito Santo. Ele sabe que é selado pelo Espírito Santo. Ele tem esse testemunho interno do Espírito Santo de que é filho de Deus e de que está caminhando para uma eternidade com o Senhor. Então João diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A palavra deu aqui é aquela mesma palavra que aparece lá em João 3,16, quando lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A palavra que é utilizada ali é a mesma que é utilizada aqui. E o tempo verbal que é utilizado na língua original não é um simples passado, não é simplesmente uma referência a um ato que aconteceu. Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu o seu Espírito. É algo que aconteceu em algum momento do passado e é uma ação que já se completou e ponto final. É muito mais do que isso. Deus nos deu o seu Filho, Ele foi uma dádiva dada a nós.
Isso trouxe gigantescas bênçãos a nós. Deus nos deu o seu Espírito, porque Ele nos deu o seu Espírito. Essa palavra também, ela pode ser traduzida, ou ela traz consigo a ideia de dádiva, de presentear, que Deus nos presenteou. Isso aconteceu em um certo momento, mas isso reflete em nossas vidas hoje, vai continuar refletindo. Deus nos deu o seu Espírito. João continua: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Tem aqui 3 coisas que são muito importantes de serem ditas nesse verso 14. Primeiro, e vimos e testemunhamos. João está trazendo mais uma vez aquela linguagem que ele usa lá no início da sua carta, repetidas vezes. E vimos e testemunhamos, e vimos e testemunhamos. João está querendo dizer que a vinda de Jesus foi real. Aquelas seitas que entendiam o universo dividido como em espiritual e material, sendo que aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é material é mal. As seitas que tinham esse tipo de crença, eles rejeitavam que Jesus estivesse vindo. João diz: nós vimos, nós testemunhamos, isso é fato, é inegável, não tem como descartar isso. João está lutando e lutando intensamente, repetidamente, afirmando que o Senhor Jesus veio e que ele foi visível e eles podiam testemunhar, era um testemunho verdadeiro. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho. Segunda coisa para ser dita: o Pai enviou seu Filho. O verbo enviar é um dos verbos mais repetidos no Evangelho de João. Se você gostar de um desafio, eu vou te dar um desafio. Pegue um lápis de cor e leia o Evangelho de João, ele não é tão extenso. Toda vez que aparecer a palavra enviar, grife, ou de amarelo, de verde, ou qualquer cor que você quiser, ou só sublinhando. Você vai notar que dezenas de vezes aparece enviou, enviar, que Jesus é o enviado do Pai, que eles deveriam crer no enviado. Então, João está nos dizendo, e ele está trazendo uma ideia lá muito repetida, vimos e testemunhamos, que o Pai enviou o seu Filho. Nós temos aqui mais ou menos aquilo que pode ser chamado de o coração da missão. Como assim? Essa ideia de enviar é enviar para cumprir algo, para que algo seja cumprido. Deus tem uma missão. E Ele enviou o seu Filho, e o cumprimento dessa missão é fazer o próprio Deus conhecido. Sim, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Jesus veio para ser o nosso substituto na cruz. Mas a missão também é revelar Deus aos homens. É demonstrar como que Deus é. É por isso que o autor de Hebreus coloca Jesus como o ápice da revelação. Deus nos falou em outros momentos de diversas formas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é o esplendor, Ele é a exata imagem do seu ser, Ele é exatamente como o Pai é. O Deus invisível foi manifesto, foi revelado a nós por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Ele foi trazido a nós, Ele nos foi enviado. Então, é importante a gente lembrar o seguinte: hoje, quando a igreja porta-se como missionária, quando a igreja ora por outros campos, quando a igreja apoia missionários que estão em outros campos, quando a igreja olha para além de si mesma, ela está cumprindo a missão. O Senhor disse que nós deveríamos fazer isso, mas nós estamos como imitadores do Senhor.
Estamos levando a palavra para que ela chegue a todas as pessoas. Deus enviou o seu Filho e nós, como igreja, somos enviados de Deus para proclamar o Evangelho da graça. Deus, então, Ele mesmo iniciou essa missão de tornar-se conhecido, revelado, e nós hoje damos continuidade a isso. Testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Deixe-me falar da seguinte maneira: para ser o Salvador dos eleitos. Nossa, mas não é isso que o texto está dizendo. Mas é exatamente isso que o texto está dizendo, ainda que use outra palavra. A palavra mundo, algumas pessoas querem dizer: Jesus morreu pelo mundo. Jesus é o Salvador do mundo. O mundo quer dizer não apenas Israel, o mundo quer dizer não apenas uma nação, o mundo quer dizer Jesus era judeu, mas ele veio não apenas para salvar os judeus, em contrapartida ele também não veio para salvar todas as pessoas do mundo. Nem todas as pessoas do mundo serão salvas. Como assim, Cleiton? Terão pessoas naquele dia, na eternidade, que não serão salvas? Terão, e terão muitas. Quem serão essas pessoas? Todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Cristo. Quem serão essas pessoas que se arrependerão e crerão? Os eleitos. Como eu sei se sou um eleito ou não? Arrependa-se. Se você é alguém que já se arrependeu, amém. Isso demonstra que você ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, é contado entre os salvos, é contado entre os eleitos. Não, mas você está, mas eu não sei se sou ou se não sou. Deixa eu te dizer uma coisinha: se você passar desse mundo tendo ouvido o Evangelho, tendo muitos privilégios, tendo seja lá o que for, mas se você não se arrependeu dos seus pecados e não colocou a sua fé em Jesus como Salvador, isso é uma comprovação de que você não está entre os eleitos e que você vai padecer eternamente. Nós vimos e testemunhamos, diz João, que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Jesus morreu no lugar daqueles a quem ele haveria de salvar. Essa é a mensagem que as Escrituras nos trazem insistentemente. Então, o que você deve, a grande pergunta que você deve fazer: eu sou alguém arrependido, eu sou alguém, já coloquei a minha fé, faça isso hoje, arrependa-se dos seus pecados hoje, abandone essa relutância, abandone essa incredulidade hoje, entregando-se ao Senhor. Verso 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João também aqui traz um outro tema que é muito importante, o tema de confessar publicamente. João diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Confessar é você anunciar de modo a declarar sua fé. Irmãos, isso era entendido de maneira muito estranha antigamente. Quando o Senhor Jesus veio, haviam basicamente duas religiões: o paganismo e o judaísmo. O judaísmo como a religião dos judeus, que era monoteísta, ou seja, a crença que existe apenas um Deus, e as demais religiões com os seus múltiplos deuses. Deus para tudo, tudo que se possa imaginar, havia um Deus, havia um ídolo, havia uma imagem, havia um culto, havia uma procissão. E quando pessoas que começaram a ouvir o Evangelho, eles estavam ouvindo que Deus é um, mas três pessoas são chamados de Deus. O Pai é Deus,
O tempo todo João está dizendo que Jesus é Deus, e João está dizendo, ele é homem, não pode ser negado, nós o vimos, nós testemunhamos, nós o apalpamos, ele é homem, não tem como isso ser negado, isso não deve ser negado, mas ele também é Deus. A própria expressão filho de Deus indica que Jesus é Deus, ele é da mesma natureza que o Pai é. Quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por que pegaram em pedras? Exatamente porque esse título, Filho de Deus, indica que Jesus é Deus como o Pai é. Então ele diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, qual é a confissão? Qual é a fé que salva? Eu confesso, eu acredito que Jesus é Deus. Ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Ele é o Deus homem. Ele morreu em uma cruz, ele ressuscitou, eu creio. Quando alguém dizia isso, ele estava renegando o seu paganismo. Ele estava renegando que Afrodite era a deusa que eles deveriam servir. Eles renegavam que a Diana, como por exemplo lá em Éfeso, a Diana dos Efésios, ou Baco, que era um deus que eles também adoravam, fazendo um monte de coisas estranhas, e tantos e tantos e tantos e tantos outros deuses eles adoravam. Eles diziam, nenhum desses é o Deus verdadeiro. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, como aquele que morreu em meu lugar. Quando alguém confessava publicamente, abertamente, rejeitando, renegando, dizendo, só há um Deus, eu creio em Jesus Cristo. João está dizendo, essa é a confissão que é adequada a um salvo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Essa confissão, ela é o externar de lábios que, na verdade, já passaram por uma experiência. Essa experiência é o fato de você ter ouvido a mensagem e Deus ter sido gracioso, te dando fé, de modo que você pode se voltar para Ele e dizer, eu acredito, não é nenhum outro Deus. Hoje nós vivemos em uma nação que adora muitos deuses. Nós vivemos em uma nação em que muitas e muitas imagens são esculpidas. Deus odeia todas essas coisas. Vivemos em uma nação mariolatra. Maria foi tão virtuosa, mas foi dado para ela um lugar que ela não deveria ter. Criou-se uma idolatria acerca de Maria, uma mariolatria. Não adianta ser religioso e ficar adorando deuses que não são deuses. A experiência da salvação requer que você reconheça que você é um pecador, que você confesse a Jesus Cristo como seu Salvador e somente Ele, e rejeite todos os demais deuses. Não, eu creio em Jesus, mas eu creio nos outros também. Essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira demonstra para você que Deus é o único. Ele não está ao lado, Ele não está dividindo um pedestal com outros, com os santos, com Maria, com quem quer que seja. Isso é uma afronta ao Senhor. Ele é único. Não há Deus como o nosso Deus. Ele deve ser adorado assim. Então o texto nos diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então alguém que confessa está externando aquilo que aconteceu no seu interior. Eu creio.
E naqueles dias, pode ter certeza, tudo era tão difícil. Logo no começo, eles tinham que anunciar um Messias que foi cravado em uma cruz. Os judeus diziam que quem era cravado no madeiro era maldito, amaldiçoado. Para os romanos era a morte mais vergonhosa, reservada para os inimigos do império, para os criminosos. Mas eles anunciavam que o seu Messias era o crucificado, aquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eles se identificavam com o crucificado. O tempo foi passando e os imperadores romanos perseguiam os cristãos, porque diziam que eles eram divisores, eles não adoravam os mesmos deuses, eles não cultuavam, não realizavam culto ao imperador. Por causa disso, eles dividiam o império, enfraqueciam o império, perseguição em cima de perseguição. E os cristãos se mantiveram firmes. Essa confissão, quando alguém cria, anunciava, isso era muito perigoso, mas era aí que os verdadeiros salvos apareciam. E quantos foram salvos? Verso 16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. João então nos diz que esse é o modo de conhecer, de entender esse amor. O fato de o Senhor Jesus ter vindo e de nós termos crido nele, confessado publicamente a ele. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. O fato de Jesus ter vindo, o fato de ele ter morrido naquela cruz, ele é o Salvador, como João nos disse. O fato de havermos confessado essas coisas são indicadores de que Deus nos ama. Conhecemos o amor que Deus tem por nós. Deus nos ama porque Ele enviou o Seu Filho. Deus nos ama porque Ele nos deu a bênção, a dádiva de crer. E temos sido transformados pelo poder de Deus a cada dia. E confiamos nesse amor. Confiamos que as ações que vêm desse amor não falham. O Senhor começou uma grande transformação em nós, e essa transformação certamente continuará. Eu quero encerrar hoje à noite trazendo algumas aplicações para nós. Uma das coisas que nós cristãos precisamos entender: o Espírito Santo habita em nós. Isso é muito real. Cleiton, mas eu não tenho nenhuma experiência diferente, eu não fico rolando, chorando, ou qualquer coisa desse tipo. Não seriam somente essas pessoas que são e que têm a presença do Espírito, aquelas pessoas que rolam pelo chão, aquelas pessoas que ficam tomadas pelo Espírito Santo. Talvez aquelas pessoas nunca nem tiveram uma experiência de conversão. Como assim? A gente tem visto tanta coisa bizarra hoje na internet, gente se tremendo, gente se batendo, gente que parece que está possuída por um demônio, aparentemente. Eu não estou afirmando categoricamente, mas muito mais parece. Nós ficamos procurando pontos de contato com essas experiências de hoje, com as Escrituras, as experiências em que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam se batendo, se babando, se jogando no chão, caindo para trás, isso ou qualquer outra esquisitice do tipo. Na verdade, essa experiência ela é vista desse modo, de um modo que nós temos alegria, paz, as coisas internamente são diferentes, mas externamente também. A nossa vida é transformada. É muito mais fácil que uma pessoa que não grita, que não pula, que não faz todas essas coisas, mas que diz não ao pecado. Ela está muito mais próxima de ser alguém que realmente
provou do Espírito Santo, teve uma experiência com o Espírito Santo, do que aquelas que se tremem, que babam, que rolam, que fazem todas essas coisas e vivem mentindo, e vivem comprando e não pagam. Tem uma vida totalmente torta, são mentirosos, são imorais, mas acham-se que por causa de alguma experiência que querem explicar, Deus lá sabe como, acham que isso é a evidência da presença do Espírito. A evidência da presença do Espírito encontra-se em vidas transformadas. Como assim, Cleito? Mas eu sou escravizado no cigarro, na bebedeira, na pornografia, no vício. É isso que Jesus faz. Ele pega um escravo e ele liberta. Por que ele é escravo? Porque ele anda segundo as suas próprias paixões. Alguém que crê em Cristo, ele vai conseguir, com a graça de Deus e com o poder de Deus, libertar-se dessas coisas. Mas eu não tenho nenhum desses vícios. Talvez o seu grande vício seja o orgulho de ser alguém correto. Talvez alguém correto diante da sociedade. É disso que você tem que se arrepender. Um verdadeiro salvo é alguém que reconhece, ou tendo algum tipo de vício ou não, mas reconhece que é um perdido e que precisa de um Salvador. E a sua vida muda. Mas o que vai mudar? Eu já não bebia, eu já não me prostituía. Você vai deixar de ser orgulhoso. Você vai atribuir glória a Deus. Você vai deixar de confiar em si mesmo. Você vai colocar todas as suas capacidades a serviço do Senhor, a serviço da obra de Deus, não mais para você mesmo, não mais apenas os seus planos. É assim que os salvos são. A habitação do Espírito em nós faz de nós pessoas diferentes. Se nós não passamos por uma transformação, se não há transformação nenhuma, provavelmente não houve habitação do Espírito. É muito importante nós lembrarmos e continuarmos defendendo com toda clareza. Quando a Escritura diz que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o Salvador daqueles que creem. Essa expressão não quer dizer que todas as pessoas do mundo serão salvas. Essa expressão não quer dizer que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas do mundo. Isso seria a coisa mais ridícula de se pensar. Jesus Cristo morreu por aqueles que Ele vai salvar. Eu já vi pessoas perguntando como saber. Não tem como saber, não existe uma marca. O que você precisa saber é que você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Sobre confessar Jesus, eu queria dizer duas coisas. Talvez vocês que estão aqui, eu acho que 100% ou quase 100%, já confessaram a Jesus Cristo publicamente. Que maravilha! Não tem nada melhor nessa vida. Se alguém te der uma caçamba cheia de ouro, não é melhor do que confessar a Jesus Cristo, de ter Ele como o seu Salvador pessoal. Se te prometessem a família mais perfeita, mais brilhante, mais extraordinária desse mundo, olha, você vai poder ter a família que nunca vai ter problemas. Isso é utópico, isso não existe. Mas de repente, se isso fosse oferecido a você, comparado a ter crido, a confessar Jesus publicamente, isso nada é. A coisa mais importante na vida de um ser humano é ele confessar: Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu era perdido, eu caminhava para a punição eterna, mas Ele por graça me encontrou e Ele me deu a bênção de crer. Essa é a grande riqueza que um ser humano pode ter. Uma vez que isso aconteceu com você, louve a Deus, louvemos ao Senhor. Nós não deveríamos deixar que nenhuma tribulação tomasse conta de nós de forma definitiva.
por grande que essa tribulação seja. Alguns crentes entram numa melancolia profunda, se deixam absorver pelos seus problemas, tornam-se ansiosos, depressivos, porque deixaram de vislumbrar a grande bênção que cada um tem. Jesus Cristo é o seu Salvador, essa é a melhor coisa do planeta Terra. Não tem nada que possa ser colocado ao lado, não tem nada que possa ser superior, não tem nada que possa ser colocado ao lado. Essa é a grande bênção que um homem pode ter, que um ser humano pode ter. Jesus Cristo como seu Salvador. E concluindo, juntamente com João, quando ele diz: assim conhecemos que o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Essa grande dádiva testemunha que Deus nos ama. Isso é uma grande bênção. Falando sobre a morte de Jesus para pessoas que ainda não confessaram, é importante dizer o seguinte: se você ainda não confessou Jesus Cristo, se você não confessou Ele como Filho de Deus, se você ainda não confessou Ele como seu Salvador pessoal, você pode ter todas as coisas dessa vida, você pode ter um bom trabalho, você pode ter um salário excelente, você pode ter uma ótima família, você pode ter muitas coisas boas, mas eu tenho que te dizer, você está frito, você não tem o principal. Talvez até vai usufruir de coisas boas nessa vida, e você vai ter que aproveitar muito, porque essa vida vai ser o teu céu, aquilo que vem depois vai ser o teu completo inferno. Para os filhos de Deus, esse mundo é toda a tribulação que nós podemos ter, o que vem depois é gozo eterno. Para aqueles que não são salvos, esse mundo são as gotas de alegria que se pode ter. A eternidade vai ser tribulação eterna, sofrimento eterno. Por isso, se você ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador, arrependa-se dos seus pecados hoje e confesse a Ele. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra forma, somente essa: Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Faça isso hoje à noite. Essa é a maneira de você ter a certeza de que Jesus Cristo morreu também por você. Vamos orar? Depois dessa oração, estaremos concluindo. Deus amado, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por João insistir em demonstrar, em focar, em distinguir quem é um verdadeiro filho de Deus e quem não é. Ficamos tão gratos, Deus, pela habitação do Espírito em nós. E ficamos tão gratos, Deus, porque o Senhor nos deu a graça de crer e de confessar publicamente que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Sabemos que isso não aconteceu por mérito nosso, mas por dádiva do Senhor. Deus amado, tantos, porém, não confessaram. Dê para nós a bênção de estarmos, Deus, compartilhando Tua palavra, e faz com que outros venham crer. Senhor meu Deus, e como lemos e meditamos hoje à noite, o Senhor enviou o Teu Filho, e nós somos enviados para dar continuidade à missão de Jesus, de fazer Deus conhecido a todos os homens. Por favor, Senhor, faz com que preguemos energicamente e levemos a Tua palavra energicamente. Faz com que os homens se arrependam e creiam no Senhor. Damos graças, pedimos em nome de Cristo, a quem nós